Capítulo 10.1. 20 anos 2010 começou com confusão. Luiz traiu o próprio amigo, o talaricando. Ficou com Liliane, namorada de Lucian. Achou que ia se dar bem, mas Douglas fez o impensável. Conseguiu talaricar tanto Lucian quanto Luiz e ficou com Liliane de vez. Engraçado pensar que dias antes tínhamos subido o Morro do Moreno em paz. Subimos pela trilha, o que exige confiança, por isso achei tudo irônico demais. O caos se instalou. O grupo se dividiu. Só eu e Luiz andávamos entre os dois lados. Lucian, o trouxa, perdoou Luiz e Luiz fingiu perdoar Douglas. Começaram a vazar informações de um grupo para o outro e, claro, adivinhem quem desconfiaram? De mim. Mas era Luiz armando tudo e jogando a culpa em mim. Prestem atenção nesse nome. Luiz. Não foi a primeira vez que ele traiu minha confiança. E no próximo audiobook vocês vão entender melhor. Dessa vez, pelo menos a justiça foi feita. Descobriram que foi Luiz e ele confessou. E mesmo assim, os idiotas o perdoaram. Eu fingi perdoar também. Já sabia como o mundo era podre e precisava dele como jogador de RPG. Enquanto isso, eu não estava nem aí mais para esse caos. O que mexeu comigo foi me apaixonar por uma garota de programa. Não era das mais caras, mas tinha um rosto lindo, um olhar que misturava inocência e safadeza. O beijo aconteceu. Seus olhos verdes me atraíram direto para a boca. Às vezes esqueço que esse foi o meu primeiro beijo. Talvez por não gostar de lembrar que paguei por ele. Meu segundo beijo se tornou o verdadeiro primeiro. Douglas me apresentou Monique. Linda, mas autista. Nada contra. Já fiquei com outras pessoas com o mesmo transtorno. Só que na época eu não entendia bem. Me sentia estranha, como se flertasse com uma criança. O beijo aconteceu em meio às nossas dores. Eu falava da perda do meu pai, ela da mãe recém-falecida. Beijamos chorando. Começamos um namoro curto que durou nem uma semana, até ela vir com o famoso "vamos ser só amigos". Sempre a mesma desculpa. Fiquei com raiva, cortei contato. Voltei ao EJA, dessa vez para terminar o ensino médio. Bullying não existia. Alívio, mas a parte boa da escola também não existia. Era impossível me apaixonar, todos eram bem idosos. Não lembro de nada além de uma professora jovem e sexy. No resto parecia uma criança cercada de gente velha. Nesse tempo pude jogar Kingdom Hearts 358 2 days. Me identifiquei com rochas, sofrimento, dor, perguntas sem resposta. Tudo era um reflexo da minha vida. Também joguei Birth by Sleep. Mas o que marcou foi o boss secreto, a figura misteriosa. Ninguém sabia quem era. Foi perfeito para criar o vilão inicial do meu RPG. E assim nasceu meu primeiro RPG oficial, depois de anos improvisando. A história se passava após KH2 e KH Coded. 3 protagonistas: Davis Mackin, um guerreiro águia de World of Eagles, Taiki Rafael, o garotinho da Keyblade, de Twilight Town, e Wargrey Igor, um guerreiro da Grécia antiga, do desenho do Hércules. O personagem de Igor morreu cedo. Ele me xingou, disse que eu estava roubando. A verdade é que eu tinha azar absurdo nos dados e ele uma sorte quase sobrenatural. Foi salvo porque estava no mundo certo. Hades fez um trato com Wargrey, oferecendo participar de um torneio em troca da vida. Igor aceitou. Ele e o personagem tinham o ego inflado, pai, mesmo sem saber o que significava essa palavra. E aí rolou a frase lendária: nada restará a salvo na Ilha do Império. No momento parecia épico. Depois percebemos. Que ilha? Que império. Clayton riu tanto que a cena virou icônica. Mesmo com meu azar, o RPG era divertido. A risada escandalosa de Clayton, misturada com as frases sem sentido de Igor, me traziam alegria. Fora do RPG, Douglas e Liliane se pegavam na minha frente. Meu desejo por Liliane cresceu. Um dia não resisti. Vocês poderiam transar na minha frente para valer? Não vou fazer nada com os dois. Só me tocar. Eles ficaram furiosos, mas não entendiam o quanto aquilo me machucava. Sabiam da minha carência, da minha solidão. No fim, foram cruéis sem perceber. Enquanto isso, no RPG, Taiki teve uma história inspirada em rochas. Já Davis, no mundo original, tinha espaço para conceitos novos. Criamos a divindade Deus Águia, que concedia poder aos habitantes. Guerreiros que aprimoravam esse dom viravam guerreiros águia. Davis teve sua primeira missão conhecendo o General Simons, Capitão Hank e seu mestre Black, o rival, e a Fênix.
suave mística que virava espada flamejante. Davis e Tyke se encontraram quando o primeiro foi enviado ao mundo do segundo. Os guerreiros águia viam os portadores de Keyblade como automáticos, gente que tinha poder só por portar a arma. Uma meia-verdade, que também se aplicava aos guerreiros águia, mas eles eram orgulhosos demais para admitir. Enquanto isso, na vida real, conheci Mateus, amigo de Lucian. Ele tinha mania estranha, elogiava com xingamentos, pilantra, vagabundo. Vai entender. De volta ao RPG, Davis e Tyke treinaram com Yensid, o mago de fantasia, ex-mestre da Keyblade, e com as 3 fadas madrinhas da Aurora, a Bela Adormecida. Ganhavam magias e formes. Lição de casa, pesquise o que são. Eles então viajaram ao mundo de Wargrey, e por algum motivo que já não lembro, ele se juntou à equipe. Chegaram a Radiant Garden, onde conheceram personagens Disney e Final Fantasy. Lá apareceu o primeiro grande vilão, figura misteriosa, encapuzado com o manto da organização. Mas como eu tive azar nos dados, improvisei. Era só um clone mais fraco. RPG é improviso também. E veio um dos momentos mais épicos, o mundo de Piratas do Caribe, baseado no segundo filme. Encontraram Jack Sparrow, inspirado no Mateus, que chamava todo mundo de vagabundo como elogio. E, no final, enfrentaram o Nobody de Davy Jones. Lição de casa, pesquisem o que é a Organização 3, os Heartless e os Nobodies. Perceberam como falei mais do RPG do que da vida real? É porque o RPG virou a minha vida, muitas vezes eu respirava ele. Poema. Entre o dado e a dor, entre a vida e o jogo, me perdi e me encontrei. O destino parecia contra, mas nas risadas exageradas e nas frases sem sentido, havia luz. Minha vida real era cinza, mas no tabuleiro eu podia ser cor, mesmo quando o azar me pintava de sombra. O RPG foi meu espelho, meu abrigo, meu jeito de existir quando o mundo real só queria me apagar. Davis e Tyke, guerreiros sob o sol. Fênix em chamas, piratas no farol. Jack Sparrow rindo, chamando de vagabundo. E eu me sentindo parte de outro mundo. Figura misteriosa, clone ou não, era só meu reflexo na escuridão. E eu rolo dado, o destino ri de mim. Mas no tabuleiro eu escolho onde ir, onde ir. Mesmo quando a sorte insiste em negar, o RPG me dava força pra continuar. Entre dados e cicatrizes, eu ainda podia sonhar. No real solidão, no jogo ilusão, mas no fundo era o mesmo coração.